Olá, por mais que eu queira ficar calado, é impossível ficar calado diante de situações como esta. No tempo da primeira vinda de Jesus, veio João Batista pregando no deserto para os doutores da lei: endireitai o caminho do Senhor, endireitai suas veredas, dizendo que o judaísmo de Moisés estavam num caminho de muitos erros. E ninguém queria ouvir a voz de João Batista porque ele não tinha autoridade para falar, segundo o conhecimento dos doutores da lei. No Novo Testamento, Jesus chamou os 12 apóstolos, preparou eles com toda a solicitude de Redentor e entregou a São Pedro as chaves do reino dos céus. Pedro recebeu e foi, no seu começo, dedicado todos ao crescimento da Igreja de Jesus Cristo na Terra. Com o decorrer dos tempos, foram acontecendo os erros e deu no que deu. Mas a Igreja de Pedro criou 7 sacramentos, e os 7 sacramentos são fundamentais para a salvação das almas que acreditam em Jesus Cristo. Nos últimos tempos, desde 1958 para cá, começou uma verdadeira confusão nas pessoas que são católicas. Uns são católicos por ser sem entendimento, tem pouca culpa no seu coração. Outros são católicos porque acreditam nas verdades de Jesus Cristo. Jesus Cristo falou que as portas do inferno não prevaleceria contra a sua igreja. E o que aconteceu? Aconteceu em 1958, com a ausência do Papa Pio XII, aconteceu uma verdadeira confusão, porque se começou a apostasia, como pode um verdadeiro católico receber os sacramentos de uns que se apresentam como católico, mas não representa a verdadeira igreja, mas sim os ensinamentos falsos. Nos dias de hoje tem muitas pessoas falando. Apareceu o Frei Tiago lá na França, um padre que passou pelas dificuldades com o conhecimento do que acontecia lá na igreja atuante, na igreja conciliar, e ele começou a levantar uma bandeira indicando os erros. Depois disso, veio a controvérsia católica, que badalou muito, fez muitos comentários, e tudo isso eu observando com toda a atenção. Veio mais alguns falando, mas assim, sem muita compreensão, mas ultimamente veio o professor Ibrahim falando da verdade da fé católica. Tem esclarecido bastante os dogmas da infalibilidade dos papas, o conhecimento, tudo que é necessário para se ser um bom católico conhecedor. Mas falta a clareza, como se conhecer a verdade de uma igreja se não temos o nosso primeiro
objetivo, que é o representante da igreja superior, que é o Papa. Como pode falar de uma igreja que não tem Papa, que está vacante a sede? Eu acho que é um equívoco muito grande. Não se pode falar de uma vacância sem um conhecimento profundo do que é ser vacante. Vacante é uma coisa que está vaga. Como pode a Igreja de Cristo ser substituída por outra igreja e não ficar a Igreja de Jesus Cristo realmente, que foi fundada por quem poderia fundar, entregou a quem deveria entregar, e esta igreja está vacante durante quase 70 anos? Precisamos prestar atenção. Eu não queria ter nenhum tipo de controvérsia do que está sendo feito, porque alguém tem que falar alguma coisa, mas temos que refletir e rever como se deve ensinar uma pessoa que não sabe falar, que não sabe entender, e dizer que a sede está vacante é um grave perigo, porque para afirmar e dizer que a sede está vacante, nós estamos confrontando Jesus Cristo, que criou a sua igreja e nos garantiu que ele ficaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Claro que temos este conhecimento e não podemos falar sem conhecer quem é Jesus Cristo, o que ele veio fazer na terra. Veio resgatar os filhos de Adão que estavam às escuras, nas trevas, e ele criou a sua igreja com os 7 sacramentos e pegou os seus representantes e fazer isto em memória de mim. Pois bem, o que está vacante é uma visão errônea. Não se pode falar de uma vacância para tirar a autoridade de Jesus e botar uma autoridade que não existe. Nós católicos temos que ter o reconhecimento que o que foi feito por Jesus, nada pode mudar. Jesus falou, não podemos seguir a 2 senhores, ou seguir a verdade ou a mentira. Precisamos seguir a verdade, senão o nosso dizer não é sim, sim, não, não. O que passa disso é do maligno. Então, Jesus prometeu, e eu acredito na sua palavra, e sei que ele não iria nos desamparar e nem deixar nós desprovidos da sua grande promessa, que é a salvação daqueles que seguem a luz e a verdade. João Batista deu testemunho do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus falou que Elias ia vir antes do dia grande e horrível do Senhor. Elias será o enviado para testemunhar a segunda vinda de Jesus Cristo na terra. E esta segunda vinda, segundo o nosso entendimento, está bem próxima. E nós
precisamos sacudir todas as cegueiras da nossa consciência e entender quando Jesus falou que João Batista é o mesmo Elias que há de vir. E quando Elias aparecer nos nossos corações e nos dizer quem verdadeiramente está no comando da verdadeira igreja de Jesus Cristo, então acabará de nós toda a confusão, tudo que é dito sem consciência e sem compreender o verdadeiro sentido da redenção de Jesus Cristo, quando ele veio nos resgatar dos pecados que foram cometidos pela desobediência. Então nós temos que ser obedientes a Jesus Cristo, Filho de Deus vivo, que desceu que veio a este mundo, padeceu, sofreu e morreu na cruz por nosso amor. E este Jesus que veio por intermédio de Deus e no seio de Maria Santíssima, esta mesma Senhora que trouxe ao mundo o Verbo encarnado, nós estamos aqui diante da sua proteção e das suas palavras quando ela apareceu na cova da Iria a 3 criancinhas e falou: o único remédio dado aos homens são o Santo Rosário e a devoção ao coração imaculado de Maria. O último significa que não haverá outros. Então, se eu ofendi com algumas palavras, eu não tenho como deixar de falar aquilo que meu coração sente e me obriga a sair do meu cantinho onde não poderia estar sem ofender a ninguém, mas eu não fico satisfeito em calar. E por isso, se a pessoa quiser ouvir, entender, faça seu comentário e me repreenda se possível for. Fiquem todos com Deus, tenham um bom domingo e salve Maria Santíssima, Rainha dos Anjos e dos Homens. Amém.